Você quebrou a cama? Eu comecei a ficar realmente desesperado, mas sem demonstrar isso pra Gi, realmente havia uma preocupação. Então, é um relato de parto muito real esse, né? E assim, muito visceral, você realmente sentiu muita dor, não foi como planejado. O que era pra ser um trabalho de parto normal, de 3, 4 horas, se tornou uma cesárea de emergência. Se tornou um momento em que eu tive que entrar numa sala de cirurgia, olhar no rosto de vários médicos e ver um semblante de preocupação e não ter a certeza se ia dar tudo certo. Não foi nada fácil, não foi como planejado o meu parto, né? Mas no final das contas foi do jeito que tinha que ser. E eu acho que a gente podia começar esse relato de parto lá do começo, né? Vamos contar desde o comecinho, mas antes de qualquer coisa, tenham filhos, a gente não mudou de expectativa, a gente quer ter 4, 5, 10 filhos ainda. Muito custa aquilo que muito vale, tá? Esse trabalho de parto, ele demonstrou isso. Mas aqui nesse vídeo a gente vai contar para vocês, desde o começo de toda essa epopeia do trabalho de parto da Gi, do nascimento da Alice, até o finalzinho, do que aconteceu, se deu certo, se deu errado. Deu certo, né? Tá aqui mamando na mamãe, tá? Mas a gente vai entrar em detalhes para vocês. E trazer também algumas dicas, né? Que eu sei que muitas pessoas assistem esses vídeos de relato de parto para entender o que elas podem fazer durante a gravidez para conseguir ter um bom parto. Então eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês também. Engraçado, né? Há poucas semanas atrás a Gi tava lá, vendo todo dia mais de 10 relatos de parto. Nossa, eu vi muito relato de parto, muito. Daqui a pouco, mamãe que tá assistindo, talvez seja o seu momento de fazer o relato de parto. É engraçado, o tempo passa muito rápido. Todo mundo fala isso, a gente meio que, tá bom, passa rápido, mas o tempo passa muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Mas, mamãe, vamos começar então lá dos princípios, tá? Inclusive, de novo, para vocês quiserem ver na íntegra ali cada um dos clipes do que a gente tá falando, esperem esse vídeo, depois assistam o outro, tá? É aquele que a gente postou anteriormente. Então, começando lá de trás. A gente estava em casa, né? Estava em casa, comendo, jantando normalmente. A Gi já tava nitidamente nos pródromos, né? Já tinha um dia que eu tava sentindo umas contrações, assim, levemente dolorosas, só que era a cada 10 minutos, sabe? E pra ser realmente considerado um trabalho de parto, você tem que estar tendo contrações dolorosas a cada 3 minutos durante 1 hora, e essas contrações têm que ter duração de 1 minuto, né? Isso. Então a Gi já estava sentindo essas contrações a cada 10 minutos, eu acho que uns 3 dias, na verdade, antes do dia efetivo, né? Do dia efetivo ali do parto, que foi dia 9. Tudo começou dia 9 à noite. Mas, então na noite, né, desse dia, a gente estava jantando e a Gi, ela falou, opa, eu acho que agora começou a ficar diferente, porque a gente começou a notar uma constância, né? Aquilo que estava em 10 minutos começou a virar 6, e depois começou a virar 5, depois começou a virar 4, e depois começou realmente a entrar no intervalo de a cada 3 minutos. Todo esse processo, né, dos 10 minutos de intervalo até os 3 minutos de intervalo entre as contrações, eu acho que demorou umas 4 horas pra gente chegar nessa frequência. Então até lá a gente seguiu o que as médicas tinham solicitado, né? Ficar em casa, relaxando, deixar um ambiente muito tranquilo. Então liguei o ar-condicionado de casa, deixei a temperatura no ambiente, botei uma musiquinha. Fiz uma pipoquinha pra mamãe, coloquei uma musiquinha bem relaxante lá pra mamãe escutar. E a gente ficou brincando bastante com a bola de yoga, né? Acho que é uma bela recomendação. Primeira dica, tenha uma bola de yoga. Isso ajuda demais mesmo, assim, aliviar aquela dor na lombar do final de gravidez, que é insuportável. Isso ajuda muito, muito, muito. Fazer exercício, se você quer um parto normal, né? Ajuda o bebê a encaixar mais. E durante o trabalho de parto, ter essa bola de yoga também vai te ajudar muito mesmo. Você vai ver que vai te ajudar a aliviar as dores, né? Aí é baratinho, é 40 reais. 40 reais por aí. Enfim, e outra dica também absurda, né, que desde o começo foi super necessária, papai, saiba fazer a massagem que a mulher precisa durante esse momento. Obrigatório. Do primeiro minuto de trabalho de parto da Gi até a 14ª hora, eu tive que fazer a massagem dela. Então aprenda a fazer, alivia demais, você vê que a mulher ela distrai, porque esse é o ponto. Não é que a massagem ela vai aliviar ou vai curar, ela distrai, esse que é o principal ponto. Você foca em outra coisa. Aí tem a massagem que você pode fazer com a mão, né, que você meio que abre a pelve da mulher. Se você pesquisar na internet você vai conseguir ver como é que faz essa massagem. E também tem a dica de usar o paninho. Né, que foi fundamental pra mim. O paninho ele descansa, porque com a mão, nossa, cansa demais, tá doido. Basicamente o cóccix da mulher fica aqui, né, o bumbum da mulher fica aqui, você faz uma pressão nas cristas ilíacas dela para liberar os nervos ali, o nervo ciático, o nervo, enfim, do glúteo também, para deixar mais aliviada pra mulher. Aí quando cansa, você pega o paninho, né, que é tipo uma canga que você usa para tomar sol. Aí você coloca ali nas costas da mulher e faz uma pressão para baixo, fazendo ali um balancinho. Então, enfim, a gente ficou ali na bola, né? A Gi se apoiava na bola, ficava com a bundinha arrebitadinha, eu fazia as massagens, ouvindo a musiquinha, comendo a pipoquinha. Quando a gente percebeu que começou a realmente ficar um intervalo de 3 em 3 minutos, por mais ou menos meia hora, eu falei, Gi, vamos pro hospital.
ficou nítido, inclusive, que desde o começo as dores das contrações eram assustadoramente fortes. A Gi não teve aquelas contrações tranquilas de começo e depois vai ficando pior, não. Começou horrível e continuou horrível até o final. Foi horrível até o final e foi muito forte. Uma frequência muito grande, né? Geralmente é mais espaçado, o meu assim era uma atrás da outra e não parava. Era muito forte mesmo. A gente entrou no carro, então, primeira dica, né? Perceberam que não tem urgência. Começou a sentir, não tem urgência. E outra, a bolsa da Gi não estourou. A minha bolsa não estourou. Nem sempre a mulher precisa que a bolsa estoure para que ela esteja em trabalho de parto, né? Muitas vezes é só sentir essas contrações e a mulher já tá em trabalho de parto, que a gente vê em filme, né? A bolsa da mulher estourando, todo mundo saindo correndo, mas não. Geralmente, inclusive, a bolsa não vai estourar. Exato. A gente teve que estourar a bolsa, a gente não é a médica. Ela teve que estourar a bolsa manualmente da gente. Lá no final. Lá no finalzinho. Enfim, fomos pro hospital, entramos no carro, então, de novo, o que é mais importante de identificar nesse momento? A periodicidade das contrações estando em mais ou menos 3 minutos e não passando, tá? Beleza, fomos pro hospital. Assim que a gente chegou no hospital, devia ser mais ou menos meia-noite, né, por aí. Quase meia-noite. Quase meia-noite do dia 9, indo pro dia 10. Detalhe, tá? Dia 10 foi o dia das mães, então... Sim, muita coincidência. Sim, a Alice nasceu no dia das mamães. Sim. A gente chegou no hospital, a Gi já estava começando a ficar um pouco fora de si, porque ela não estava acostumada com uma porrada atrás da outra das contrações. Depois ela foi entendendo um pouco isso e voltou um pouco para a consciência, mas no começo a mulher ela se perde um pouco. E o homem ele precisa muito ser o pilar durante esse momento, ser a proteção da mulher. A gente chegou no hospital, os médicos ali, plantonistas, eles encaminharam a gente para uma salinha enquanto preparavam a sala de parto. Não, mas primeiro eu cheguei, e aí quando você chega em trabalho de parto, a primeira coisa que o médico quer saber é quantos centímetros de dilatação que você tem. Boa. Porque eles dependem disso para poder saber se vai te internar já ou não. E na teoria, você tem que estar com mais de 5 centímetros de dilatação para eles te internarem. E quando fizeram o meu toque, eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha certeza que eu tava assim com 6 centímetros de dilatação. Eu tava sentindo muita dor, mas era uma dor assim de outro planeta. E quando ele fez o meu toque, ele viu que eu tava com 3 centímetros de dilatação. Só que ele percebeu que eu tava com contrações uma atrás da outra e não parava. E por conta disso, ele achou melhor que a gente ficasse. E aí a gente foi pra essa salinha, né? Pra esperar o quarto. Era uma baiazinha comunitária que estavam observando a gente enquanto não liberava a sala de parto, né? Porque no hospital que a gente foi, tinham 3 salas de partos, 2 com hidromassagem e uma sem. Infelizmente, a que ficou disponível era sem hidromassagem. Mas no final das contas, a gente vai explicar, nem fez diferença a hidromassagem, porque ela não poderia entrar, por conta de um motivo que a gente vai contar daqui a pouquinho. Sim. Ficamos lá um tempinho, acho que foi papo de umas meia hora, mais ou menos. Foi o tempo suficiente para eles arrumarem essa salinha de parto e a gente subiu. No que a gente subiu... Eu lembro de eu subindo, assim, me colocaram numa... Era uma cadeira de rodas ou tava? Era, cadeira de rodas. Eu tava na cadeira de rodas, aí eu lembro da gente subindo, chegando no andar, e assim, eu não consegui... A contração era tão frequente que não deu tempo de chegar na sala, eu tive uma contração no meio do caminho, aí tinha uma moça lá na sala, ela ficou me olhando assim, eu levantei, nossa, eu tava gritando já nessa hora ou ainda não? Não, você não gritou, na verdade, em nenhum momento. Você fazia ah! Inclusive, essa é outra dica, que é a dica da vocalização, tá? Entendam o que é a vocalização. Gente, isso é uma coisa que me ajudava demais. Além dessa questão da respiração, né, que a gente vai falar melhor sobre isso, mas a vocalização, que é você puxar o ar e soltar fazendo alguma vogal, isso ajuda muito, muito, muito a controlar a dor. Sim, distrai, né? Acho que é essa a palavra. A mulher tem que se distrair de qualquer forma possível, e a vocalização e a respiração ajudam muito. Então a Gi, basicamente, ela puxava, ficava fazendo isso. Foi literalmente Era basicamente isso. Enfim, a gente foi pra salinha de parto, maravilhosa sala do hospital. A gente teve o parto aqui em Brasília, né? A salinha de parto maravilhosa, totalmente completa. Tinha um lugarzinho para ela se esticar, como se fosse ali de academia, sabe? Onde você se alonga. Tinha bola de pilates. Tinha bola de pilates, tinha chuveiro para você conseguir entrar. Banquetinha. Tinha um negócio que projetava no teto, assim, um universo pra mulher ficar viajando ali, se distrair um pouco. E a gente também já estava todo preparado, né? Esse é um ponto que a gente não conversou. Mas antes desse momento, dias anteriores, a gente já tinha feito uma mala pra mamãe, uma mala pro papai, uma mala pro bebê. Nessas malas, eu, homem, né, o pai, coloquei só as minhas roupas mesmo, não precisava de nada demais pra mim. Pra mamãe, as roupas, a gente levou absorvente de seio, a gente levou absorvente feminino mesmo, né? Uma calcinha absorvente. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando tudo que vem na mala maternidade. Legal. Então é só você ver o vídeo. Procurem o vídeo. Para neném, tudo que neném precisa, e eu acho que coisa assim a mais que a gente levou, bastante comida, né? Porque mesmo o hospital provendo, a Gi, ela tinha algumas vontades
peculiares. E pra neném a gente levou... Pra neném não, pra mamãe a gente levou uma caixinha de som pra deixar uma música ambiente, porque senão você fica colocando no seu celular, a bateria acaba rápido. Levem powerbank, foi um processo muito longo, então a gente precisou de bateria. E a gente levou também uma coisinha que a gente comprou na internet, que é uma luzinha que fica fazendo assim no céu, aí a mulher fica viajando, né? Mesmo o hospital já tendo, a gente levou a nossa. Enfim, entramos na sala de parto, né? E ali ficou basicamente eu e a Gi sozinhos. Não tinha ninguém. E a gente ficou assim um bom tempo, né? E é importante falar que a gente não contratou a equipe por fora, né? A gente quis fazer com os plantonistas do hospital também. Eu acho que foi uma escolha muito assertiva nossa, porque a gente confiou muito no hospital. A gente visitou a maternidade antes, a gente viu como é que era, a gente viu como é que era a equipe, então a gente sentiu muita confiança naquele hospital. Então, uma dica pra você, se você confia nesse hospital, se você vê que tem um bom histórico, é um hospital que assim não tem muito histórico de cesárea, né? Caso você queira ter um parto normal, acho que vale a pena você tentar com um plantonista, tudo bem. Agora, se você não confia muito no hospital, não tem um bom histórico e tudo mais, vale a pena sim você investir em você ter uma equipe pra você, né? De enfermeira obstetra e uma médica também. Isso é importante, porque, engraçado, o ser humano ele tem inconscientemente na cabeça que se ele paga, ele tá protegido. Se ele paga, necessariamente vai ser algo melhor. Não sempre. Se você paga o seu plano de saúde, você tem um plano de saúde e ele te possibilita um bom hospital, tá ótimo. Essa foi a nossa mentalidade, porque eu falei, é um hospital extremamente renomado de Brasília, gigantesco. Eu tenho uma convicção que as pessoas que ele contratou, os médicos que eles contratam, é com uma diligência absurda. Para você ser médico lá, tu tem que ser realmente o melhor dos melhores, entende? E dito e feito, a gente se deparou com uma equipe maravilhosa do começo ao fim, porque a gente confiou no hospital. Agora, se você não confia no hospital e você tem recomendações boas de profissionais, ou profissionais aí que tem várias avaliações na internet, de pessoas que já passaram pelas mãos deles, aí tudo bem, mas é caro, viu? É bem caro. É bem caro vocês contratarem isso por fora. Então, nesse momento que a gente entrou nessa salinha de parto, ficou realmente só eu e a Gi sozinhos, porque como ainda não tinha muita dilatação e as contrações elas estavam bem ritmadas, ninguém viu muita urgência de colocar já as enfermeiras obstétricas junto com a gente, porque nesse hospital eles oferecem pra gente uma equipe de enfermeiras obstétricas para acompanharem o parto a partir de certa dilatação. 5 centímetros. 5 centímetros. A partir de 5 centímetros eles entram. Então passou o tempo, né, ali eu e a Gi entramos num universo paralelo, uma coisa que é muito importante para você, homem, você tem que ser o pilar de segurança da mulher. Você não pode fazer com que a sua mulher perceba que você está cansado, que você está fraco, que você está mentalmente avoado. Não é seu momentinho de brilhar, é o momento da mulher, você precisa ser forte e ponto. Ah, Thiago, mas você tem que ser forte e ponto. É isso. Porque nesse momento em que ficou sozinho, eu e a Gi, era uma dor muito forte dela. E eu não poderia mostrar, meu Deus, linda, nossa, você está se machucando. Não, vai, enfrenta. E uma coisa que eu fiz bastante, eu recomendo você, homem que vai acompanhar a sua mulher, fique relembrando para sua mulher onde ela tá, o que ela tá fazendo, o que tá acontecendo com o corpo dela, porque a mulher ela entra naquele universo da dor e aí ela chega num momento que ela fica aqui só esperando a próxima dor, ela fica naquela tensão, entende? Então, direto eu pegava, chacoalhava, Gi, você lembra onde é que você tá aqui agora? Onde você tá? Você tá no hospital, a gente vai receber daqui a pouquinho o maior milagre da nossa vida, vai tudo passar, o tempo vai passar, do mesmo jeito que ontem passou rápido, hoje também vai passar para amanhã, entende? Eu ficava lembrando ela do que estava acontecendo. Então passou um tempo, alguns médicos avaliaram a Gi, foram fazendo toque e, enfim, começou ali a entrar no finalzinho da madrugada, a gente conheceu uma das salvações da Gi, né, que foi a enfermeira Fernanda. Ela é, uma pessoa extremamente simpática. Mas antes disso, eu acho que eu tomei anestesia, né? Acho que não lembro se foi antes ou depois. Vamos deixar entender então que a Fernanda entrou antes. Mas foi mais ou menos por ali. Eu acho que a Fernanda entrou e chegou a sua analgesia. Foi bem próximo. Eu acho que eu ainda não tava com 5 centímetros de dilatação quando me deram a analgesia, só que eu tava com muita dor, Não, mas a Fernanda também não entrou quando você estava com 5. Então, resumindo, nesse meio período, eu não tava conseguindo dilatar. Eu acho que eu tava tão tensa, era tanta dor que eu não tava conseguindo dilatar. E aí o médico percebeu da necessidade de ter uma analgesia, inclusive, uma curiosidade pra você, é direito seu ter analgesia, tá? Pelo que eu conversei com as enfermeiras, no público, ou seja, no SUS, é muito difícil de você conseguir ter analgesia para um parto normal, mas em hospitais particulares você sempre vai conseguir ter esse acesso. Então, peça analgesia, tá? Se você está sentindo muita dor, peça analgesia, que é um direito seu. Então, quando a gente pediu a analgesia, pouco tempo depois chegou a enfermeira obstetra também. Foi, a Fernanda. Foi meio que em cima da hora, né? Tanto a analgesia quanto a Fernanda. E a gente não é esses casais extremamente puristas, não vou tomar analgesia, só vou ter parto se for natural.
a Gia ela tinha uma prioridade por parto natural e, se possível, a gente não tomaria nenhuma analgesia. Era isso, mas não era um negócio obrigatório, entende? Então assim que a Gia, ela percebeu que ela tinha possibilidade de tomar, ela nem pensou 2 vezes, eu também não, pô. Aliviou demais ela, a verdade é essa, assim que ela tomou a analgesia, né, que ela estava anestesiada, melhorou muito as dores, ela virou outra pessoa, ela voltou pra... É mágica, pra cabeça dela, loucura, assim, eu também aliviei pra caralho, falei, porra, pelo amor de Deus, voltou, tá conseguindo respirar, pelo menos agora. E a Fernanda entrou naquele momento. Aí, a partir daquele momento, a Fernanda, que foi a enfermeira obstétrica, ela começou a fazer alguns exercícios com a Gi pra encaixar melhor o bebezinho, fazer um movimento aqui, na verdade, um movimento primeiro eles me deram essa analgesia e aí a Fernanda chegou. E aí a Fernanda falou assim, ó, a gente pode começar a fazer alguns exercícios ou então você pode descansar. Eu te recomendo descansar um pouquinho antes. A Gi dormiu antes, a Fernanda deu essa opção. Porque ela, desde o começo, ela foi muito humana. Isso que foi bacana. É uma profissional que ela não tava com pressa de sair dali. Ela não tava com vontade de acabar logo o parto. Então ela falou pra Gi, olha, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar os exercícios, eu acho melhor você dar uma descansada, dar uma dormidinha, porque não tem problema, ninguém tá com pressa aqui, eu prefiro que você fique mais confortável. De ter feito, eu acho que a Gi dormiu mais ou menos por 1 hora, foi o tempo que a Fernanda deu ali pra gente descansar. E foi o suficiente pra eu conseguir dilatar mais. Eu acho que eu saí de 3 centímetros para quanto? Aí foi pra 5. Aí foi pra 5. Aí foi pra 5. Aí quando você acordou, você tava com 5 centímetros de dilatação. Então você vê, né? Ela descansar ajudou a dilatar. Só que o meu colo, ele tava bastante apagado já. Então, assim, o fato de eu dormir ajudou bastante. Então, se possível, descansem também durante o seu trabalho de parto. Isso é uma coisa que vai ajudar muito. E até esse momento, 0 bolsa rompida, tá? Só pra lembrar. Bolsa não rompeu. E aí, quando eu acordei, a gente começou a fazer os exercícios com a Fernanda, né? Que pra cada fase do trabalho de parto, tem um exercício diferente que você pode fazer, né? Então, outra coisa que eu te recomendo estudar é isso. Quais exercícios que você pode fazer em cada fase do trabalho de parto. Exato. Fizemos exercícios, passaram mais algum tempo. Aí, aqui, assim, realmente, se eu fosse descrever pra vocês, as sensações foram absurdas, porque dali pra as coisas mudarem um pouco, passaram-se umas 3, 4 horas. Foi da Fernanda ali fazendo exercício, a gente fazendo massagem, a Fernanda revezando comigo ali as massagens com a Giovana. E depois de umas 3, 4 horas, aí realmente a dor da Gi começou a ficar estranha de novo. Acho que a sensação da analgesia passou. Passou. Assim, a analgesia passou depois de umas 3 horas, mais ou menos. Só que as médicas falaram que, assim, quanto mais tempo eu aguentasse sem tomar uma nova analgesia, seria melhor pra mim. E aí, então, eu aguentei mais 1 hora, já sentindo bastante dor. E aí, eu pedi analgesia de novo. Eles me deram analgesia, só que aí começou o problema, porque eu não senti o efeito. Assim, melhorou acho que 5% da dor que eu tava sentindo. Então começou a voltar aquela dor insuportável que eu estava sentindo. Isso, pra vocês terem noção, já era uma faixa de 8 horas da manhã. Então, vocês lembram, né? Eu falei que a gente começou com as dores fortes ali por volta de 10 horas, meia-noite. Oi, tem alguém querendo acordar, gente. Eu quero aparecer no vídeo, pessoal. Eu quero aparecer no vídeo. E ali pra mais ou menos 8 horas foi o momento em que a dor voltou, né? A dor voltou e voltou muito intensa. E a verdade é que desse momento pra frente não teve muitas novidades, foi a Gi sentindo ainda mais dor, até que a gente chamou novamente a analgesia. Mas teve uma coisa também, uma coisa que eu fiz que aliviou bastante a dor foi entrar no chuveiro. Outra dica pra você. Se você estiver disponível, entra no chuveiro. Gente, isso alivia muito, muito, muito. Deixar aquela água quente caindo na sua coluna, na sua lombar, alivia demais mesmo. Exato, ajudou muito mesmo. Quando a gente entrou no banho, eu vi que assim, ela esqueceu um pouco da dor. Isso é bom. De novo, é distração, né? A mulher tem que se distrair durante o momento. Peraí, pessoal, eu vou deixar a Lilice com a vovó dela e com a bisavó dela pra gente acabar o vídeo, tá bom? Dá um beijo. Voltamos. Dá um beijo pro pessoal, meu amor. Dá um oi. Ai, meu Deus, eu não quero dar oi, não. Eu quero chorar. Eu quero chorar, pessoal. Eu quero chorar, meu pessoal. Eu quero chorar, papai. Eu quero chorar, meu papai. Pronto. Lilice, enfim, no colo da avó e da bisa. Vai lá, mamãe, onde é que você tava? Eu não lembro, assim, eu tava tão fora de mim já que eu não lembro as coisas que foram acontecendo depois que eu tomei essa segunda analgesia que não funcionou. Não lembro quanto tempo que levou até a gente de fato ir pra cesárea. Você lembra? Não, da segunda analgesia pra cesárea foram umas 3 horas ainda. Sério? Você ainda segurou mais umas 3 horas. Então. Porque... E nesse meio tempo eu não lembro o que aconteceu, então fica com você. Porque foi mais ou menos por volta de 8, 9 horas que a gente tomou a segunda analgesia. Essa não melhorou quase nada, foi como se fosse água, na verdade, pra Gi. E o parto em si, ele aconteceu 11h30, mais ou menos. 11h30 da manhã.
Então foi esse tempo aí que a gente teve que aguentar, segurando dor. Aí desse momento para a hora do parto foi que realmente as coisas começaram a piorar. Eu comecei a me preocupar demais. A Gi, ela saiu de si de tanta dor e o ambiente em si começou a ficar muito tenso. A enfermeira fazendo de tudo para ajudar e a médica, né, a Gabriela, ela também, um puta suporte. Ela entrava no quarto a cada meia hora para ver como é que agitava, para avaliar, de vez em quando fazia o toque, né, para entender se progredia. E aí estagnou. Ela agitava com mais ou menos uns 6 centímetros de dilatação e estagnou. Não aumentava mais, não progredia, estagnou durante horas e horas, puta dor absurda. E a médica, ela tentou romper a bolsa. Um primeiro momento, não deu muito certo. Depois de um certo espaço, não lembro se foi a médica ou se foi a Fernanda que rompeu a bolsa. Foi a Fernanda que rompeu a bolsa. Foi a enfermeira. Ela ajudou ali a romper a bolsa, então da Gina, manualmente mesmo, rompeu a bolsa, porque aí a gente estava com a ideia de que isso facilitaria a bebezinha para sair mais rápido. Só que não saiu mais rápido, então as dores foram aumentando, eu fui ficando extremamente preocupado. Aí foi a hora que eu confesso que eu dei uma desestabilizada, né, assim. Eu vendo a Giovana sentindo uma dor absurda, não podia fazer nada, a gente não podia mais dar analgesia, a enfermeira fazendo de tudo para ajudar, não melhorando, aí eu fiquei em pânico. Aí realmente eu confesso, mas o que eu fiz, né? Obviamente, né? A Giovana não poderia me ver assim, eu fui pro cantinho, respirei um pouco, dei uma choreada rapidinho para dar uma aliviada e respirei e voltei para ajudar, porque a mulher não pode ver o homem sensível, fraco ali, é o momento do homem prestar ajuda, tá? Todo mundo chora assim, mas vamos parar com essa gracinha, essa palhaçada, ali não era momento. Então voltei, assim que eu dei uma destabilizada, isso foi papo de 5, 10 minutos, e a Fernanda ali, ajudando pra cacete, ajudando muito. Foi no que a gente se aproximou realmente do parto. Então, mais ou menos 10h30 da manhã, 11 horas ali, a médica Gabriela, ela fez um último toque. Nesse toque, ela constatou que realmente não estava progredindo a dilatação do colo do útero. Mas antes disso, a Fernanda, ela já estava sentindo muita vontade de fazer força, isso é um ponto importante, né? Então, quando você sente que você tá sentindo vontade de fazer força, é porque o bebê ele já tá ficando baixo, então a Alice estava descendo. Ela estava encaixada. Ela estava encaixada, estava progredindo, estava com vontade de fazer força, só que às vezes faltava ela virar um pouquinho melhor a cabeça para encaixar melhor. E aí a Fernanda, ela sugeriu que a gente fizesse algumas posições, ela até chamou de spinning babies, eu não sabia o que era isso, mas é basicamente alguns exercícios que você faz para conseguir fazer com que o bebê gire melhor. E a gente fez, esse foi o momento que eu realmente já tava na partolândia. Eu lembro que assim, doía demais, eu tinha que ficar parada em uma certa posição, esperar a contração vir para poder fazer. Nisso eu já tava deitada na maca, e aí eu lembro que em uma certa posição, eu tava na posição de 4 apoios, e a Fernanda começou a perceber que tinha alguma coisa de errado. Foi aí que eu comecei a entender que tem alguma coisa de errado. E ela falou, eu não lembro o que ela falou, mas ela falou, tem alguma coisa de errado, vou chamar a doutora. Aí foi aí que ela chamou a médica. Né? Boa, perfeito. Aí volta naquilo que eu falei agora. Então aí a médica entrou, fez o toque, percebeu que não avançou a dilatação do colo do útero da Gi. E assim que ela saiu, né, que ela retirou a mão, ela percebeu que veio um sangue, né, um sangramento que ela percebeu que era muito estranho. E ela não pensou 2 vezes, ela literalmente falou. Ela olhou pra Gi com toda a calma, explicou o que aconteceu, falou: Gi, nós iremos agora para uma cesárea, tudo bem? Olhou pra Gi, ainda estava ao poder de escolha da Gi e da minha escolha, irmos ou não pro parto cesariano, mas a médica foi muito enfática, falou que era uma questão de segurança mesmo, da saúde da Gi. Não pensei 2 vezes, não tem essa gracinha. Se a médica falou, eu confio nela, e eu acho que isso é o mais importante, você tem que confiar na sua equipe. Você não é médico, eu não sou médico. A Gi tá se formando agora, tá um tempo ainda para virar médico. Se a doutora falou, é ela que tá acompanhando, tá na mão dela, tá nas mãos de Deus. E aí eu vou falar assim, meu coração estava na mão, já não conseguia pensar mais, então eu perdi toda a minha racionalidade possível. Eu só queria de algum jeito fazer a dor passar, ajudar a agir. Tanto que teve até um caso engraçado que eles colocaram você em cima da maca, né? E a gente saiu correndo no corredor, realmente correndo. A médica estava muito preocupada. E quando a gente entrou no elevador, o elevador não fechava. Nossa, eu lembro disso, eu tava muito estressada. O elevador não fechava. O elevador não fechava. Aí eu quebrei a cama. Você lembra disso? Você quebrou a cama? Porque tinha uma alçazinha aqui da frente dela, o elevador não fechava, eu ficava batendo na maca. Eu falei, essa porra vai fechar e vai ser a força. Eu peguei aquele negócio, eu entortei o aço da cama e peguei a porta do elevador e comecei a empurrar com a minha mão e segurei. Aí eu vi que o elevador tava subindo, vambora, vamos chegar lá e vai ser agora. É assim, você perde a racionalidade, você vira um bicho, essa é a verdade. Aí as médicas super desesperadas, assim, desesperado não, perdão, né? Na minha perspectiva, porque na cabeça delas, possivelmente elas estavam ali com o ambiente sob controle, mas quando a gente, então, chegou no andar da sala de cirurgia e entrou no momento ali para fazer
a cesariana, eu percebi no semblante de alguns dos médicos que estavam na equipe uma real preocupação. E eu faço muito isso, né? Quando eu entro num ambiente que eu quero entender o que está acontecendo, a primeira coisa que eu faço é olhar no olho, no rosto, né, das pessoas. Eu percebi que, fora a Gabriela não, ela estava bem em linha mesmo, ela parecia dominar aquilo que estava acontecendo. Isso me deu um pouco mais de segurança. Mas o resto da equipe estava meio desnorteado, não estava entendendo muito o que estava acontecendo, porque nesse momento a gente começou a perder sangue. Então começou realmente a sair sangue. Eu tava sangrando muito? Já estava começando a sangrar nesse momento. Eu comecei a ficar realmente desesperado, mas sem demonstrar isso pra Gi. Então você imagina como é que tava a mente do maluco, né? O mundo estourando e eu tentando parecer normal pra Giovanna não ficar preocupada. A Gi já tava em outro universo. Acho que tava você nem gritando lembra. muito? Não, você tava no... Ah! Que eu falei agora há pouco, só que mais frequente. Que é a questão da respiração, gente. Eu foquei muito nisso desde o começo, que é você inspira pouquinho e você expira bastante vocalizando. Dica pra vocês, né? Aí, pra começar o parto, tinha que arrancar os brincos dela e o brinco não arrancava, o brinco não saía. Eu só sabia falar, gente, tira esse negócio de mim, tira. Aí uma enfermeira tentou, outra enfermeira não tentou, aí não conseguiu, não sei o quê. Aí eu tentei também, a gente descobriu que é tipo um piercing, então ao invés de alcinha, tinha que rodar a bolinha. Enfim. Aí começaram a me perguntar como é que tirava o brinco. Eu falei, sei lá. Não, eu obviamente falei, porra, pega um alicate, arranca esse negócio. Dane-se o brinco, só faz a cirurgia. Pois é, e não me dava analgesia. Eu tava achando que era por causa do brinco e eu gritava pra anestesia e ninguém me dava. Ela achou que não tava dando anestesia ainda pra começar a cirurgia por conta do brinco, mas não era por conta do brinco. É porque ele tava preparando o material, tava tudo muito na emergência. A verdade é que no momento que ela entrou na sala e começou a cirurgia, eu acredito que foi papo de 3 minutos. 3, 4 minutos, foi o tempo da equipe se arrumar. Enfim, chegou nesse momento. Eu não quis saber o que estava acontecendo dali pra frente, né, no corpo da Gi, como é que estava a cirurgia. Eu, sinceramente, eu tô falando um pouco mais sobre mim agora porque eu acredito que nesse momento a Gi simplesmente estava no universo, né, estava viajando. Então, o que a gente tem de relato desse momento era minha perspectiva. O que eu lembro que eu fiz nessa hora, eu lembro que assim, eu só pensava em duas coisas. Eu pensava se a Alice estava bem, então eu perguntei isso várias vezes, eu acho, né, se a Alice estava bem, e se o meu útero estava bem, porque eu tava com muito medo de eu perder meu útero, sabe, de dar algum problema, porque explicando um pouquinho sobre o que eu tive, foi um descolamento de placenta, né, então a minha placenta, ela começou a descolar, começou a sair literalmente pedaço da minha placenta, então tava saindo muito sangue coagulado, e o meu útero, ele tava muito duro, então mesmo quando eu não estava sentindo contração, ele tava extremamente duro, e foi aí que as médicas perceberam, né, que eu estava com esse problema, e por conta disso que me encaminharam pra cesárea. Então, só pra vocês entenderem, o que eu tive foi esse descolamento de placenta juntamente com uma hemorragia causada por isso, né? Então, eu só pensava em duas coisas, no meu útero e na Alice nesse momento. E aí eu lembro que, um certo momento, eu perguntei se a Alice estava bem, ou se era a Alice que estava bem, ou se era meu útero que estava bem, e eu senti uma resposta meio vaga da médica, e eu comecei a me desesperar. Aí eu lembro que eu só fiz uma coisa, vou rezar. Eu comecei a rezar, eu lembro que eu rezei, foi o tempo de eu rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias, até ela nascer. Foi isso mesmo. Então, aí tava naquele momento, né? Foi justamente aí que eu olhei pra Gi, a Gi me perguntou, tá tudo certo com a Alice? Tá tudo certo com o meu útero? Aí eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Aí eu virei assim, tá tudo certo com a Gi, tá tudo certo com a bebê, porque eu não fazia ideia. Sei lá, eu vou saber, pô, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Aí, quando eu perguntei isso pros médicos, eles não fizeram, não, tá tudo perfeito. Pois é, eu percebi. Porque realmente havia uma preocupação. Esse é o ponto, entende? E quando eu percebi isso nos olhos deles, aí não deu, né? Obviamente chorei ali porque, porra, perdi toda a base que eu tinha, porque eu não sabia se ia dar certo com a Gi, não sabia se ia dar certo com a bebê. Eu olhei assim de canto de olho e dava pra ver que tava caindo sangue da maca, muito sangue, a Gi tava sangrando demais mesmo. Mas, passado alguns segundos, a gente ouve um gritinho, a vida muda. Eu não sei explicar, você precisa ter um filho pra entender isso que eu vou falar agora. A vida muda. Eu desabei, comecei a chorar pra cacete, a Gi desabou também, a gente percebeu que tava tudo certo, pelo menos com a Alice. Mas eu ainda com uma puta preocupação se estava tudo certo com a Gi, então eu não sei se eu olhava pra minha filha, se eu olhava pra Gi, o que eu fazia. Mas a vida muda, quando você ouve o choro do nenenzinho, a vida muda. E eles trouxeram ela assim pra gente, aí... Nossa, era um mix de emoções, né? Eles deixaram você cortar o cordão? Não, né? Não, então, era muito bagunça. Então, pra vocês verem, realmente estava séria a situação, porque geralmente eles deixam o pai cortar o cordão, eles colocam no peito da mãe. Eles me deram essa opção de botar no meu peito? Não, eles queriam urgentemente tirar a bebezinha e te fechar. Então urgentemente. Eles chegaram a aproximar a bebezinha aqui de você, mas assim, dava pra ver com pressa, tá? Olha, deixa eu tirar logo a bebê.
Ah, entendi. Eu achei que eu tinha falado que não queria, porque eu lembro que eu tava muito mal, eu tava assim, a um passo de desmaiar, então eu não queria nem pegar nela com medo dela cair. Eu achei que eu tinha falado que não queria. Não. Eles deixaram assim do ladinho rápido pra você ter acesso, ver que tava tudo certo com ela, mas eles estavam urgentemente querendo te fechar. E aí o médico falou, a médica falou, vou levar ela ali pra salinha pra fazer os testes. Aí eu perguntei pra Gi, você quer que eu fique contigo ou com a bebê? Porque pra mim, realmente, a minha prioridade, na verdade, era a Giovana. A bebezinha tava tudo certo, entende? Pô, querendo ou não, pessoal, isso aqui pode parecer forte pra algumas pessoas que estão assistindo, a prioridade é sempre da mãe. Entende? Minha filha, Alice, eu sei que você tá vendo esse vídeo daqui a alguns anos, papai te ama demais, mas a prioridade é a árvore e não o fruto. Papai ama demais os frutos da árvore, mas a prioridade central era com a Gi. E quando eu vi que você tava bem, né, meu amor, aí papai ficou mais tranquilo, mas eu perguntei pra Gi, você quer que eu vá lá no quarto, lá na salinha, ver a bebezinha ou quer que eu fique contigo? Aí a Gi não pensou duas vezes, falou, fica com a bebê. Aí quando ela falou isso, eu falei, tá, vou ficar com a bebê. Imagina se roubou minha filha. Mas a cada segundo eu ficava perguntando, como é que tá a Giovana? Como é que tá a Giovana? E cuidando da bebê ao mesmo tempo. E eu chorando horrores em cima de ti, minha filha, a Alice aí que tá assistindo o vídeo, enquanto a mulher fazia o teste do pezinho em ti, o teste da orelhinha, o teste do ouvidinho, enfim, uma porrada de teste, pingou o corilho no teu olho. Mas eu só tava prestando atenção em tentar ouvir os batimentos cardíacos que dava pra ouvir da sala, que dava pra ouvir o teu batimento cardíaco, e ouvir você chorando, minha filha. E quando os dois estavam funcionando, aí seu pai ficou um pouco mais tranquilo, depois de uns 10 minutinhos eu dei uma aliviada, respirei, deixei você na mão da médica e fui lá ver sua mãe. Aí no que eu voltei pra sala, a gente tava ainda meio atordoadinho, né, por conta da anestesia, por conta do tanto de sangue que ela perdeu, mas eu percebi que o semblante dos médicos já tinha mudado muito. Já tava todo mundo mais tranquilo, a equipe já tava mais reduzida, então eu acho que devia ser umas 7 pessoas, 8 pessoas na sala. Aí naquele momento já tinha umas 4, já tinha muito menos, então eu percebi, tá, eu acredito que o pior já passou, já estavam te fechando. Sua placenta tava em cima da mesa, assim, loucura, negócio estranho, sabe? Uma bolona, assim, cheia de vascularização, tudo estranho. Aí a Fernanda, né, um amor de pessoa, a enfermeira que a gente contou agora há pouco, ela pintou ali a placenta para fazer uma obra de arte. Fez o carimbo da placenta, né? Fez uma obra de arte, né, com a placenta, um carimbo ali. As médicas fecharam a Gi, elas disseram que a gente tinha uma diástase muito grande, né, que é quando os blocos abdominais eles estão muito distantes um ao outro. Então, teoricamente, aproveitaram esse momento da cesárea para juntar os blocos, porque quando a barrigona da mulher cresce, o abdômen, você imagina, né, ele é fechadinho. Ele pode acabar rompendo e os blocos eles vão se separando. E esteticamente incomoda a mulher depois, né, ali da cicatrização, do período do parto. Então, assim, dos males, o menor, né, porque meio que aproveitou a cesárea para fazer o fechamento da diástase, entende? Uma cirurgia que ela teria que fazer a qualquer momento. E foi isso, né, fechamos a Gi, depois comecei a catar os negocinhos da pulseira dela, que é o nome que fala? Ai, minha cicatriz, não posso rir, gente, dói demais. Qual é o nome do negócio? Os berloques. Berloques. É porque na hora eu tinha que tirar todas as coisas, as pulseiras. Aí na hora que ele foi tirar minha pulseira, ele deixou cair tudo. Eu fiz assim com a pulseira, eu não tava pensando em tirar ela direito. Você quebrou a pulseira? Tá na mochila, depois a gente vê aí. Aí tava lá catando os berloquezinhos lá e a Gi conversando com a médica, já mais tranquila. E foi isso. Depois a Gi se recuperou mais um pouquinho, né? Se recuperou mais um pouquinho, a gente voltou. Na verdade, a gente foi pro quarto, né? Nesse momento eu apaguei, assim, eu realmente não lembro o que aconteceu. Eu lembro de eu estar na maca, do nada eu tava em um outro quarto com alguém botando a Alice no meu colo e no meu peito. É uma sala de espera, assim que a mulher sai da cirurgia, da cesariana, ela sai da sala de cirurgia e vai para uma sala de espera para liberar o quarto. Porque todos os quartos estavam ocupados nesse momento. Os quartozinhos que você fica ali depois com a sua esposa, com a bebezinha. E você tem que ficar mais ou menos 6 horas nessa salinha ali, de 4 a 6 horas, pra galera ficar te observando, ver se os sinais vitais estão tudo certinho, você tomar ali alguns remédios. E fazem também algumas checagens a mais na bebezinha, né? Aí deu tudo certo, aí tentaram botar a Alice pra mamar. E desde o começo, ela com é prega que fala? Não? Pega. Com a pega maravilhosa, assim, é o primeiro contato com o peito, ela mordeu com um bocão no peito da Gi. Foi certinho, perfeita. Depois eu vou fazer um vídeo também contando como tá sendo a minha experiência com a amamentação, né? Um vídeo só sobre isso. É bacana. Vai ser um vídeo bem vantajoso, bem privilegiado, né? Porque você não teve problema nenhum com a amamentação. Só agora o bico do peito. Sim. Assim, não é nada muito grave por enquanto, mas não é com a amamentação em si. É com as consequências da amamentação. Mas porque porque tem mulher que o bebezinho não consegue nem pegar o peito. Não, sim. Tudo bem, nessa questão da pega eu não tive nenhum problema. Sim, amiga, você é privilegiada sim. Sim. Não, mas realmente, tadinha, o peitinho da Gi tá todo machucado, porque a Alice, ela tá mamando sem dó. A bichinha era pra mamar a cada 3 horas, eu acho que ela esqueceu essa regra. Os médicos falaram assim, não, eu tenho que mamar a cada 3 horas e vai mamar bem pouquinho, assim, de 10 a 20 minutos. O quê?
Se deixar, é de 1 hora por 40 minutos. Fácil. Socorro. Mas foi isso. Liberaram a gente pro quarto, entramos no quarto, arrumamos ali, né? Levamos, porque, porra, acho que a gente tava com umas 8 mochilas. Tava com muita coisa. Levou metade de uma mudança pra dentro do quarto. A gente apagou totalmente, descansou bastante. E eu fiquei ali cuidando da bebê, só que com um suporte muito grande de enfermeiras entrando a todo momento no quarto para ajudar a trocar, para ajudar a ensinar o papai, né? A fazer ali os primeiros passos. E muito legal, porque durante o processo ali do pós-parto, a gente teve acesso a uma equipe que ajudou não só aos aspectos mais rotineiros da bebezinha, trocar, amamentar e tudo mais, mas ela teve até uma moça especializada em amamentação, né? Nossa, foi fundamental isso. Ajudou a Gi ali a dar de mamar da maneira correta, ensinou as posições. Então, pô, puta experiência com esse hospital. A gente não pode falar nomes, né? Porque vai que não gostam ou também não estão pagando a gente, mas é uma mega experiência nesse hospital. O hospital é o Santa Tananã, aqui em Brasília. Talvez você conheça. É bom que tem 2, aí vai ter que adivinhar. Você descobre qual que é. Vai ter que adivinhar. Mas, porra, mega experiência, equipe maravilhosa. Pô, a gente só tem a agradecer a Fernanda, só tem a agradecer a Gabriela, as enfermeiras também que ajudaram a gente no pós-parto, maravilhosas, a todo momento ajudando a gente. Infraestrutura muito top. E depois de um dia de descanso, então a Alice nasceu no dia 10, tá? Depois de um diazinho de descanso, 2 na verdade, foi né? 2 dias. 2 dias. Depois de 2 dias de descanso, a gente arrumou as malas, colocou a Alice no carro e cá estamos. Agora a Alice está no braço da bisavó dela. E a gente tá aqui. Estou aqui me recuperando da minha cesárea, mas assim, eu já sinto que cada dia eu tô melhor. Mas é um processo, né? Vai melhorando cada vez mais, mas no geral a gente tá muito feliz, muito realizados. Você vai querer ter mais filhos? Quero. Quantos? Não, assim, eu quero. A questão é que o Thiago ontem tava me perguntando quando que a gente vai ter o próximo. Eu tô me recuperando desse aqui agora, se for me perguntar quando... Vou falar daqui a 2 anos, que as dores que eu estou sentindo, mas que eu quero, com certeza eu quero, né? É que o papai é mais fácil, né? É só querer. É a mamãe que tem que gerar. O papai é só querer. É facinho. É que, vocês sabem, a nossa filosofia nesse canal aqui é que a gente quer ter vários filhos, quer ter uma família numerosa aí, mais de 4 filhos. Algo mudou em relação a isso, depois de toda essa experiência? Não, com certeza não. A recompensa é muito maior do que todo desafio. Isso é bacana as mulheres ouvindo, porque... querendo ou não, é um relato de parto muito real esse, né? E assim, muito visceral, você realmente sentiu muita dor, não foi como planejado, cesárea de emergência. E mesmo assim não muda a nossa perspectiva, né? Eu mesmo fiz a pergunta de forma bem real pra gente. Eu falei, ei, mudou um pouco sua cabeça? Tá pensando ainda se você vai querer uma família grande? E eu vi que não mudou em nada. O que mudou, na verdade, é o espaçamento. Talvez vamos descansar um pouco mais, um pouco menos, enfim, planejar um pouco melhor, porque realmente, querendo ou não, foi desgastante pro corpo da Gi. A recomendação médica por conta do descolamento de placenta é que a gente espere naturalmente 1 ano e meio, né, pro próximo parto. A gente vai conversar novamente com a médica semana que vem para ver se isso se mantém, se realmente é essa delimitação. Aí o papai e a mamãe vai ter que se cuidar, né, para não aparecer outro menininho aí por aí durante esse tempo. Mas, pessoal, o recado final que eu gostaria de dar, principalmente para os homens, tá? Sejam o pilar de força que a sua mulher precisa, não só para esse momento, para todos os momentos. Se construa, seja aquilo que a sua mulher realmente espera de você para ter o conforto que ela precisa para construir família junto contigo. Entende? Isso a gente está falando sobre todos os momentos, não só no parto, mas na vida inteira. Tá? A gente fez questão, né, de construir para vocês um manual do nosso relacionamento. Foram literalmente milhares de pedidos, milhares mesmo. Mais de um ano das pessoas teve essa bobagem de criar um curso para querer ensinar você a ser foda. Acho isso idiotice, a gente também. A gente simplesmente quis fazer um conteúdo com mais de 12 horas gravado, ensinando como que a gente construiu o nosso relacionamento, todos os pilares, como a gente define nossos sonhos, objetivos, metas, como você configurar as posições, as tarefas, os deveres dentro de relacionamento, como materializar os seus sonhos, construir a família, construir legado, falando sobre relacionamento à distância, traição, tudo. Então, se você estiver interessado, é o nosso MHRP, que é o nosso manual, né, que te ensina a ser o homem, porque ela precisa e respeita. É só clicar no linkzinho aqui embaixo, eu acredito que vai ser muito legal para vocês. Agradecemos bastante vocês que escutaram esse relato de parto. Não é para assustar vocês, tá? É só para contar a realidade. Tem muita blogueira que mostra para vocês um parto de 3 horas, maravilhoso, que fica rebolando, dançando durante todo o parto e
Nem sempre as coisas são assim. Podem ser, espero que seja contigo. Espero que o nosso próximo parto seja assim. Espero que seja. Mas não se frustre, tá? Se não for assim. E outra, porra, a cesárea não foi culpa da Gi. Não foi a responsabilidade da Gi. Foi algo que aconteceu e tudo bem. Aconteceu, dá tudo certo. Ela tá se recuperando, o corpinho dela vai fechar, é jovem, vai cicatrizar. Entende? Não se culpe por coisas que estão fora do seu controle. Eu acho que isso é uma sugestão pra tudo na sua vida. E você, mamãe? Qual que é a palavra final pra galera que tá assistindo esse vídeo? A palavra final acho que é uma frase que resume literalmente tudo, que é muito custa aquilo que muito vale. Acho que essa frase é o que mais resume tudo isso. Então, foi um trabalho de parto extremamente difícil, está sendo uma recuperação extremamente difícil, mas qual que é a nossa recompensa? É um serzinho incrível, maravilhoso, que depende da gente, que vai ser o nosso amor pelo resto da nossa vida. Então, esse custo é muito, muito, muito pequeno para o valor que ele tem, né? Exatamente. E se vocês gostaram desse relato de parto, eu peço para vocês acompanharem os outros vídeos desse canal. A gente já grava vários vídeos sobre relacionamentos, agora a gente vai gravar sobre a nossa família, sobre a criação da Alice. E a gente realmente quer ter o YouTube, na verdade, como um backup da nossa vida. A gente quer vocês acompanhando o crescimento da Alice, o crescimento da nossa vida, não de forma evasiva. A gente não quer meter uma câmera dentro da goela dela, o que muita gente faz, né, com criança. Mas a gente quer mostrar o amadurecimento, tanto de nós pais, mas também da Alice, né? Como um serzinho que vai se desenvolver. E conseguir ajudar outros casais também, né? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Essa é a ideia. Se vocês querem nos ver muito felizes, é vocês encontrarem com a gente daqui a 10 anos e falar, pô, eu tenho uma família com mais de 5 filhos e é culpa de vocês. Aí a gente vai ficar super feliz por conta disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscrevam. Até a próxima.